Aqui no estúdio, nossa conversa hoje é sobre jornalismo, política, Vaza Jato, que no fim das contas está tudo meio que entrelaçado. A gente tem o prazer de receber a escritora Marilene Felinto, que atuou no jornal Folha de São Paulo de 89 a 2002. Saiu de lá após escrever uma coluna comemorando a vitória então do presidente Lula. Ficou na Carta Capital por 6 anos também. Passou um tempo afastada do jornalismo, das notícias e parece que voltou ao jogo. Já já você vai responder isso pra gente direitinho. Seja muito bem-vinda, Marilene. Muito obrigada pela sua presença. Só vou te corrigir que foi Caros Amigos. Caros Amigos. Caros Amigos. Caros Amigos. 6 anos na Caros Amigos, depois da Folha de São Paulo. A gente está também com o Daniel Giovanaz, que é editor-chefe do Brasil de Fato, historiador, autor do livro Dossiê Lava Jato. O Daniel já tinha participado com a gente por Skype, agora está presencialmente aqui. Seja muito bem-vindo também, Daniel. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela presença de vocês. Marilene, vou começar com um trechinho da sua coluna, essa que foi o estopim da sua saída da Folha, que foi do dia 29 de outubro de 2002. Ele chamava É Proibido Comemorar, né? E daí você dizia assim, é proibido comemorar porque jornalista não comemora, critica. Mas cada coisa a seu tempo, não faltarão críticas. Mais do que isso, há fascistas e neofascistas à espreita país afora e farão de tudo para aterrorizar e destruir. Hoje em dia você vê essa frase específica um pouco como premonitória dos tempos de hoje? É incrível, né? Eu não pensei nisso quando escrevi, obviamente. É que eu também, na época, recebia muita carta de fascista, né? Muito e-mail, quer dizer, além de e-mails elogiando a minha coluna, também recebia de muito fascista. Então, imaginei que eles pudessem, né, se sentir mais à vontade para naquela eleição do Lula, para se mostrarem, né? Sim. O que está acontecendo, na verdade, agora. É que naquele momento não se imaginava que eles sairiam do armário dessa forma como acontece hoje, né? Exato. Você imaginava isso? Não tinha a menor ideia. Então, ainda estou em choque com isso. Com essa eleição e com tudo isso. Uhum. Você até falou, eu li algumas entrevistas, você falou que ficou afastado um pouco das notícias e da política, e mesmo por conta de manter a saúde mental e física. Depois dessa eleição do Bolsonaro, dessa conjuntura toda, né? Desse exterminador Witzel, sim, desse Dória, desse PSDB que mora aqui em São Paulo há décadas. Depois, principalmente nesse momento mais culminante dessa reação, né? E dessa exibição fascista muito grave, quer dizer. Mas quando eu saí da Folha, eu trabalhei também para o PT em muitos momentos, assim, em campanhas, em outras circunstâncias, então não fiquei totalmente afastado. Eu, ultimamente, preferia não ler nada sobre política, o mínimo possível, porque me dava dor de estômago, era uma questão de saúde mesmo, física e mental. Então eu evitei o máximo que eu pude, assim, mas leio as manchetes, ainda hoje estou um pouco assim, é muito difícil, né? Mas você é uma voz muito importante, é muito interessante ouvir seus pontos de vista sobre tudo que acontece hoje em dia. Eu não me sinto tão importante assim não, mas é muito triste o que a gente está vivendo, né? Não só... Hoje eu estava, por exemplo, com esse episódio do ônibus do Rio de Janeiro, sequestro, em que o sequestrador não tinha nem arma, quer dizer... Sim, que era de brinquedo, de brinquedo, depois, né? Sim. E eu estava, antes de vir para cá, eu vi na Globo, se não me engano, uma jornalista dizendo que um bombeiro subiu em cima do ônibus e que, olha que cena emblemática, ele está acenando que atirou, sei lá o quê, e a moça chamou, uma jornalista, quer dizer, chamou isso de cena emblemática. Emblema de quê? Senão do extermínio de pobres, de negros, de jovens, né, de loucos, que o cara supõe-se que era um psicótico. Então, é gravíssimo, né? Você tem uma mídia que faz esse tipo de manifestação. E no táxi em que eu estava vindo para cá, o motorista, também o comentário do motorista era, não, eu acho que tem que matar mesmo, matar antes, depois ver se a arma é de brinquedo ou não é. Quer dizer, essa cultura do extermínio, essa naturalização introjetada nessa população mal educada no sentido de que a educação pública é péssima e está cada vez pior. Então, tudo isso é uma conjuntura que desde que eu me entendo por cidadã brasileira, que foi a partir dos 20 anos, hoje eu tenho 61 anos, eu nunca vivi uma coisa tão triste, tão grave, tão, né? Claro. Um pouco isso, assim.
Vocês dois são críticos da imprensa, né? O Daniel, inclusive, também escreve sobre esse assunto. Você estava me contando que tem uma tese... Uma dissertação de mestrado de 2015, analisando especificamente o caso da afiliada da Rede Globo lá no sul do país, Sim. que é a RBS. E esse livro também traz elementos, entre aspas, premonitórios sobre o que a gente está vivendo hoje, que é esse papel político que desempenham as empresas de comunicação de diversas formas. Até a Marilene trouxe um exemplo que me parece interessante, o uso da palavra emblemático, ou seja, Sim. a naturalização do horror, a naturalização do extermínio. Então, é emblemático, é polêmico, ou seja, sempre palavras no sentido de diminuir o horror. O Bolsonaro faz uma declaração racista, ela é polêmica. Sim. Até que ponto a gente não está naturalizando e permitindo que isso seja entendido como um processo normal, quando, na verdade, nós temos a convicção de que é o rompimento com o processo democrático. Claro que antes disso havia problemas, as queimadas na Amazônia não começaram em 1º de janeiro, agora nós temos números que provam que o Brasil está caminhando para o retrocesso em diversas áreas, e o que a mídia corporativa tem feito é naturalizar esse processo. Então, ontem à noite nós tivemos no Jornal Nacional uma comparação sobre as falas do Lula em relação à Amazônia com as falas do Bolsonaro. Qual que é a intenção de trazer uma comparação? Ou seja, relevar os absurdos que o Bolsonaro vem fazendo ou vem permitindo, ou vem mesmo cometendo em relação ao INPE, que é o Instituto de Monitoramento. Sim. Então é um governo que é contra os números, contra a pesquisa, e a imprensa, que na nossa concepção, pelo menos da minha parte, quando decidi estudar jornalismo, entendia que a imprensa teria o papel de frear esse tipo de absurdo, de denunciá-los, de investigá-los. O que a gente vê é um acobertando o outro, alisa aqui, passa a mão ali, diminui de outro lado, tudo isso para manter um interesse em comum. E a gente sabe que a agenda deles é comum, da imprensa e do governo Bolsonaro em sua essência. Privatização das empresas públicas, venda do patrimônio nacional e reforma da Previdência como o grande carro-chefe do Paulo Guedes, ministro da Economia. E isso passa por um processo de horror, no sentido de eliminar a escola como uma trincheira de resistência, ou seja, a escola sem partido. Então, todo esse viés ideológico, de modo a eliminar a crítica e permitir que essa agenda econômica de brutalidade seja aprovada. E o papel da imprensa, desde a ditadura, passando pela Constituição de 88, foi amarrar as pontas para permitir que esses atores políticos com interesses econômicos pudessem prevalecer em momentos-chave como esse que a gente vive hoje. Sim. Vocês acham que a imprensa tem parte da culpa pela situação que a gente vive hoje? Porque, inclusive, Marilene, eu li algumas entrevistas em que você fala sobre a guinada da Folha à direita, inclusive, que a Folha não era um veículo de imprensa tão alinhado à direita, e hoje é. Vocês acham que parte da culpa pelo momento que a gente vive é da imprensa? Eu acho que a imprensa tem grande responsabilidade por ter o fascismo chegado ao poder no Brasil com tanta facilidade. Quer dizer, então, eu acho que sim, eu acho que a Folha, desde a época da primeira eleição do Lula, e eu preciso só fazer uma ressalva aqui, que eu não sou jornalista de profissão. Sim. Eu não estudei jornalismo, eu tive essa experiência muito sui generis na imprensa, por um convite que foi feito na época a mim. Mas eu me sinto um ET, né, na imprensa, porque eu não sou... Você viu como ele fala bem e eu falo mal? Então ele sabe mas tudo, você viveu muito jovem, desses bastidores, isso é muito interessante. E eu imprimia ali ao meu texto um tom que era mais uma mistura de literário com jornalística, era uma coisa confusa, que eu ainda acho confusa hoje em dia, enfim. Mas eu acho que a Folha, a partir dessa primeira eleição do Lula, virou um jornal de direita cada vez mais. Sim. E hoje está correndo atrás do prejuízo, como toda a imprensa está correndo atrás do prejuízo, porque você tem no governo do país uma aberração política, né? Uma aberração. Então, os jornais, pelo que eu estou vendo, alguns jornais, algumas publicações que têm algum senso de crítica, não conseguem apoiar tão absurdamente como faz a Rede Globo, por exemplo, uma coisa dessa. Exato, eu ia citar, porque alguns estão correndo atrás do prejuízo, mas a Rede Globo não. Não, a Rede Globo não. Então, eu acho que eles têm sim a sua parcela de grande responsabilidade. Sim. E acho que pode ser que com esse evento Vaza Jato, quer dizer, a coisa comece a mudar agora, né? Então, acho que a Folha está tendo uma abordagem
menos pior do que todos, de certa maneira, então vamos Tá ver, dando espaço, tomara. inclusive, para o Intercept, né? Para esses Exatamente, vazamentos, fizeram sim. parceria com Sim. o Intercept e é muito, assim, é quase uma felicidade que tenha surgido esse Glenn Greenwald, que eu assisti falar pela primeira vez ao vivo, quando eu estava lá nessa feira de Paraty. Eu fiquei Participou da Flip emocionada, desse porque o cara ano, de fato, sim. exato, o cara tem de fato um amor pelo Brasil que a gente está esquecendo, entendeu? De repente eu vejo um americano falar, sendo bombardeado por bolsominions do outro lado do rio, em Paraty, falando do amor que ele tem pelo país, que o Brasil não é Bolsonaro, que o Brasil não é isso, que ele não vai fugir daqui, que ele vai ficar, porque ele sabe que o Brasil é outra coisa, que nós também conhecemos, mas que a gente está esquecendo, porque é tanta aberração, Sim. é tanta... Né, violência, a gente acaba perdendo um pouquinho desse amor pelo país por conta disso tudo. Política de extermínio que se instala com uma violência, né, em todos os aspectos, é uma coisa reacionária, dos costumes, né, um desinvestimento em tudo que estava sendo feito, que estava começando a surgir de bom no Brasil, que é investimento em políticas públicas de educação, né, o cinema sendo bombardeado, enfim, as artes, é uma coisa de uma gente burra, de uma gente ignorante, né, que não sabe nem o que é ciência, o que é você apoiar e incentivar e financiar a pesquisa para o país sair do atoleiro, né, enfim. Sim. Acho que tudo isso a imprensa teve a sua parcela de contribuição. Daniel, em relação a... Você falava, inclusive, sobre pautas econômicas, por exemplo, do governo Bolsonaro, e a gente vê que a Rede Globo não coloca nada em relação a Vaza Jato e continua naquele em cima do muro, meio que defende e joga uma pedra nele, mas por conta também de interesses econômicos que tem em relação ao governo. Perfeito. Eu acho que a gente não pode perder de vista que essa mídia corporativa, e aí inclui a Rede Globo, inclui a Folha, o jornal Estado de São Paulo, enfim... chamados grandes veículos, né, com grande alcance, eles têm um caráter de classe e por isso a pauta econômica ela se conjuga com a pauta do governo em vários momentos. E acho que esses exemplos que eu citei me parecem ser os mais evidentes. São as pautas sagradas, em que a Globo não vai trazer nenhum tipo de questionamento. E aí, claro, coloca um freio na chamada Vaza Jato, ao perceber que ela tem um potencial de desestabilização dessa estrutura de governo que pode levar adiante essas pautas. Então, a gente não pode perder de vista essa percepção, mas também de que a imprensa ela tem a credibilidade ou a aparência de imparcialidade como o seu cacife, ou seja, a Folha não quer dizer que ela queira derrubar o Bolsonaro, mas para se reafirmar enquanto um jornal que manter os seus assinantes, ampliar a sua gama de assinantes, ela precisa de respiros. A Rede Globo também precisa de respiros. A Globo, de forma esperta, tem relegado esses respiros ao programa de humor do sábado à noite, ou a uma sériezinha no meio do programa do Fantástico, no domingo. Só esses dois momentos que me vieram à cabeça também. Mas no noticiário, onde se dá a disputa da hegemonia, não há respiros e eles têm adotado uma postura bastante rígida. Agora, a minha postura em relação à imprensa ou à Folha de São Paulo, por exemplo, é que não há ilusões. Acredito que a escolha do The Intercept de utilizar a Folha como plataforma para ampliar o seu alcance foi correta. Agora, sabemos que eles estão do outro lado, digamos assim, tem uma perspectiva de classe, tem um olhar para a economia que é diferente do olhar ou dos interesses da maioria da população e é um jogo de interesses onde a gente não pode confiar nessa turma. Eu acho que a gente tem que sempre olhar com receio e não perder essa perspectiva de classe, senão a nossa análise vai cair em certas ilusões. Sim. Agora, Marilene, a gente estaria num outro cenário em relação à imprensa se tivesse havido regulamentação da mídia lá no passado que não foi feita? Olha, eu não consigo responder essa pergunta. Eu acho que teria ajudado, talvez. Sim. Porque eu pego o exemplo um pouco da Argentina, né? Sim. Onde houve ali uma tentativa de regulamentação ou alguma regulamentação e caiu-se ali, de certa maneira, numa coisa parecida com o Brasil, com a eleição desse Macri, mas que agora está caindo, né, parece. Então, mas é menos selvagem do que aqui, né? A mídia argentina é bem menos selvagem do que aqui hoje em dia. Sim. Não sei, como eu não estudo esse assunto, talvez lá isso tenha surtido algum efeito. Agora, aqui no Brasil é escandaloso que um partido de esquerda como o PT, que teve, afinal, 12 anos no governo, sei lá, um pouco mais, né, Daniel? Você que sabe tudo. 12 anos, é isso?
14 anos. 14 anos, com isso. 16. Então, assim, não tenha pelo menos tentado, né, entrar nesse caminho de Sim. fazer alguma regulamentação. Pelo contrário, a esquerda não fez nada, quer dizer, de certa maneira entrava ali, fazia o jogo. Sim. Eu me lembro que quando o Lula foi eleito pela primeira vez, ele deu uma entrevista exclusiva do Jornal Nacional. Eu fiquei em choque na minha casa. Porque eu falei, porra, o cara devia ter dado uma entrevista coletiva. E ele foi para o Jornal Nacional, para a bancada, sentou lá. E que, né, aquilo já me... E olha que eu nem sou estudiosa, na verdade eu não sou uma estudiosa de mídia, como o Daniel como, né, muita gente... Mas é engraçado que o próprio Lula chegou a falar nessas entrevistas recentes que um dos pontos que ele se arrepende é de não ter feito a regulamentação da mídia. Ele citou isso, né? Exato, mas você lembra disso também? Eles fizeram algumas coisas, por exemplo, eles conseguiam distribuir mais o dinheiro da mídia em pequenas publicações, sites, né, sites alternativos, nessa imprensa chamada alternativa. Sim. Eu não tenho ilusões, como disse o Daniel, de que a mídia comercial deu uma virada, entendeu? Eu não tenho essa ilusão. Mas eu acho que o momento é diferente e eu acho que... É diferente por quê? Porque você está tendo... O que você tem como política de governo no país hoje é uma coisa que é inaceitável, acho que Sim. até para a mídia comercial, entendeu? Mas é diferente porque tem internet também? Não acho que é isso. Não, eu acho que é uma postura editorial, digamos assim, entendeu? Que os caras, ou eles mudam isso, ou eles vão acabar também. Porque o cara já o Bolsonaro tirou as verbas, tirou lá os anúncios que iam para os jornais grandes, aí não sei o quê. E claro que tem um jogo de interesses, como bem disse o Daniel, a gente não pode acreditar que os caras são do outro lado, sempre estiveram. Sim. A mídia tem uma relação promíscua com o poder, sempre teve, né? Não só no Brasil, como no mundo. Agora, alguma independência, né, eu acho que pode ser que volte a ter, quer dizer, algum veículo de comunicação, né, num momento como esse, eu tenho essa pequena expectativa. Para mudar esse cenário, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.